O ano era 113 d. C. Nas profundezas sombrias sob o Fórum de Roma, uma jovem chamada Cornélia foi selada viva dentro de uma câmara de pedra, mal grande o suficiente para seu corpo trêmulo. Acima de sua cabeça, trabalhadores colocavam metodicamente as últimas pedras, cada baque ecoando como um sino fúnebre na escuridão sufocante. Ela segurava uma pequena lâmpada a óleo, um pão e um recipiente com água a provisões escassas que apenas prolongariam sua agonia. Cornélia não era uma criminosa, não era uma traidora de Roma. Era uma virgem vestal, uma das sacerdotisas mais sagradas do Império Romano, condenada a morrer da maneira mais horrível imaginável por ter sido acusada de quebrar seu voto de castidade. Quando a última pedra foi colocada no lugar, selando seu túmulo para sempre, os gritos de Cornélia foram engolidos pela terra. A multidão acima se dispersou, retornando às suas vidas diárias como se nada tivesse acontecido. Mas sob seus pés, naquela câmara sufocante, uma mulher que dedicara sua vida a servir a deusa Vesta passaria suas últimas horas arranhando paredes de pedra, suas unhas quebrando e sangrando, sua voz rouca de tanto gritar para o vazio. O historiador romano Plínio, o jovem, escreveria mais tarde que seu enterro foi realizado com tamanha solenidade que até seus executores choraram. Isto não era misericórdia. Isto não era justiça. Esta era a brutalidade calculada de uma civilização que elevava suas virgens sagradas a um status quase divino apenas para destruí-las com crueldade inimaginável quando suspeitas de transgredir os limites rígidos de seu chamado. O que aconteceu a Cornélia não foi uma aberração. Foi a punição codificada prescrita pela lei romana para qualquer virgem vestal considerada culpada de incestum, o crime de impureza sexual. Por mais de 1000 anos, da fundação de Roma até o advento do cristianismo, o Império Romano manteve uma das instituições mais paradoxais da história: as Virgens Vestais, 6 sacerdotisas que exerciam enorme poder e privilégio, enquanto viviam sob a ameaça constante das mais horríveis punições imagináveis. Estas mulheres não eram meras figuras religiosas. Eram a personificação viva da chama sagrada de Roma, o fogo eterno que simbolizava a proteção divina e a existência eterna do Império. Sua pureza era considerada tão vital para a sobrevivência de Roma que qualquer violação de seus votos era tratada como um ato de traição contra os próprios deuses. O código legal romano, tipicamente pragmático e ponderado, tornava-se selvagem e primitivo quando se tratava dessas mulheres sagradas. As punições infligidas às virgens vestais acusadas revelam uma escuridão no coração da civilização romana que os historiadores há muito tempo lutam para conciliar com a reputação de Roma por sofisticação legal e avanço cultural. Estas não eram produtos de impulsos bárbaros ou violência da multidão, mas torturas cuidadosamente construídas, projetadas pelos líderes mais educados de Roma, sancionadas por suas leis mais reverenciadas e executadas com toda a cerimônia e dignidade condizentes com os rituais mais sagrados do Império. A documentação é extensa e arrepiante. Historiadores romanos, juristas e observadores contemporâneos registraram essas punições com detalhes meticulosos, preservando para a posteridade a crueldade sistemática que Roma infligiu às suas mulheres mais santas. O que emerge desses relatos é um quadro de brutalidade calculada que faz até mesmo os jogos gladiatórios parecerem misericordiosos em comparação. Para compreender o horror de suas punições, é preciso primeiro entender a posição extraordinária que as virgens vestais ocupavam na sociedade romana. Escolhidas entre 6 e 10 anos das famílias mais nobres de Roma, essas meninas eram consagradas a 30 anos de serviço à Vesta, deusa do lar e da família. Eram as únicas mulheres em Roma que podiam possuir propriedades, fazer testamentos e testemunhar em tribunal sem um guardião masculino. Sentavam-se em lugares reservados nos jogos públicos, tinham o poder de libertar prisioneiros condenados com um toque, e suas pessoas eram consideradas tão sagradas que qualquer um que as prejudicasse enfrentava execução imediata. No entanto, essa elevação vinha com um preço que aterrorizaria as mentes modernas. Desde o momento de sua consagração, as virgens vestais
viviam sob vigilância mais completa do que qualquer prisioneiro. Cada aspecto de suas vidas era regulado pela lei e pela tradição. Não podiam casar, não podiam ter filhos e não podiam se envolver em qualquer forma de atividade sexual. Mesmo a aparência de impropriedade poderia levar a investigação, julgamento e morte. O jurista romano Gaio escreveu que a vida de uma vestal não pertencia a ela mesma, mas a Roma, e que seu corpo era um vaso para o bem-estar espiritual da cidade. O tormento psicológico dessa existência não pode ser subestimado. Essas mulheres, muitas vezes entrando em serviço antes de compreenderem todas as implicações de seus votos, passavam décadas sabendo que um único momento de fraqueza humana, um toque passageiro, ou mesmo fofocas maliciosas, poderiam resultar em sua destruição. O historiador Tácito registrou que muitas vestais desenvolviam o que ele chamava de a loucura do medo perpétuo, uma condição que se manifestava em tremores, insônia e uma atenção obsessiva a cada gesto e palavra. A própria arquitetura de sua moradia, a Casa das Vestais, refletia essa vigilância paranoica. Construída adjacente ao Fórum Romano, a casa apresentava corredores projetados para observação constante, câmaras que podiam ser revistadas a qualquer momento e paredes finas o suficiente para que conversas pudessem ser ouvidas por guardas. A privacidade não era um privilégio, mas uma tentação perigosa que Roma não podia permitir que suas virgens sagradas desfrutassem. Quando surgiam acusações contra uma virgem vestal, o processo que se seguia era uma obra-prima de tortura psicológica disfarçada de procedimento legal. A acusada era levada perante o Pontifex Maximus, o sumo sacerdote de Roma, em uma cerimônia que era parte julgamento e parte ritual religioso. Era despida de suas vestes sagradas e forçada a usar o tecido grosseiro de um criminoso condenado. Seu cabelo, tradicionalmente preso no estilo sagrado das vestais, era cortado curto em uma humilhação ritual que simbolizava sua queda do favor divino. O julgamento em si era conduzido com uma crueldade que os sistemas legais modernos considerariam tortura psicológica. A vestal acusada era obrigada a se defender contra acusações que muitas vezes eram impossíveis de refutar. Evidências circunstanciais recebiam o mesmo peso que o testemunho direto. A mera presença de um homem em sua proximidade, uma carta enviada ou recebida, ou até mesmo mudanças em seu comportamento podiam ser interpretadas como evidência de culpa. O princípio jurídico romano da presunção de inocência, aplicado a outros cidadãos, era suspenso para as vestais, que eram esperadas a provar sua pureza, além de qualquer sombra de dúvida. Testemunhas eram encorajadas a se apresentar com a promessa de recompensas e imunidade de processo. Isso levou a um clima de paranoia, onde servos, outras vestais e até mesmo membros da família poderiam testemunhar contra a acusada para se salvarem de suspeitas. O historiador Dio Cássio registrou que, durante períodos particularmente tensos na história romana, as acusações contra as vestais aumentaram drasticamente à medida que os cidadãos buscavam bodes expiatórios para derrotas militares, desastres naturais ou levantes políticos. A pressão psicológica aplicada durante esses procedimentos foi projetada para quebrar o espírito da acusada antes mesmo que a punição física começasse. Muitas vestais, de acordo com relatos contemporâneos, começavam a confessar crimes que não haviam cometido simplesmente para pôr fim ao tormento mental do processo de julgamento. Essas confissões forçadas eram então usadas como prova de sua culpa, criando uma armadilha legal da qual a fuga era virtualmente impossível. Talvez o mais perturbador fosse a exigência de que as próprias irmãs da vestal na ordem julgassem seu destino. As 5 vestais restantes eram compelidas a votar na culpa ou inocência de sua irmã, sabendo que sua própria sobrevivência poderia depender de parecerem suficientemente indignadas com a alegada transgressão. Essa traição forçada entre as irmandades era, segundo Plutarco, um dos aspectos mais cruéis de todo o processo. A punição de enterro em vida, reservada para vestais condenadas por quebrar seu voto de castidade, era realizada com uma precisão cerimonial que a tornava ainda mais horrível do que uma simples execução. A vestal condenada era levada em uma liteira fechada pelas ruas de Roma
para um lugar chamado Campus Sceleratus, o Campo da Maldade, um terreno estéril dentro das muralhas da cidade que havia sido consagrado especificamente para esse fim. A preparação da câmara de enterro era em si um ritual de crueldade calculada. Engenheiros romanos construíam uma pequena sala subterrânea, mal grande o suficiente para um corpo humano, acessível apenas através de um poço estreito, que seria selado uma vez que a vítima fosse baixada para dentro. A câmara era mobiliada com uma cama, uma lâmpada e pequenas porções de pão, água e leite não como misericórdia, mas como uma necessidade teológica. A lei romana proibia a morte direta de uma virgem vestal, pois seu status sagrado tornava tal ato equivalente a deicídio. Ao fornecer sustento mínimo, os romanos podiam alegar que não estavam assassinando a vestal, mas simplesmente removendo-a da sociedade e permitindo que os deuses decidissem seu destino. A descida à câmara era orquestrada para maximizar o tormento psicológico. A vestal era baixada lentamente por uma escada de corda, enquanto sacerdotes entoavam orações pedindo à Vesta que reconsiderasse o julgamento se a mulher fosse verdadeiramente inocente. A cruel ironia dessa oração não passou despercebida aos observadores contemporâneos. Os deuses supostamente salvariam uma mulher inocente, mas o método de salvação nunca era especificado. Assim que a vestal chegava ao fundo da câmara, a escada era puxada para cima, e trabalhadores começavam a selar a entrada com pedras e terra. Relatos de testemunhas oculares descrevem os sons que emergiam dessas câmaras de enterro nas horas seguintes ao selamento. A mulher condenada tipicamente passava suas primeiras horas proferindo orações, proclamações de inocência ou súplicas por misericórdia que se tornavam cada vez mais desesperadas à medida que a realidade de sua situação ficava clara. O historiador Tito Livio registrou que guardas eram postados para garantir que ninguém tentasse um resgate, e que esses guardas relatavam ouvir sons de dentro das câmaras por períodos que variavam de várias horas a, em alguns casos, vários dias. A localização desses enterros era cuidadosamente escolhida para maximizar seu impacto psicológico na população de Roma. O Campus Sceleratus era visível das principais vias, e a terra recém-remexida servia como um lembrete constante a outras vestais e aos cidadãos romanos das consequências de transgredir a lei sagrada. Os locais eram marcados com pequenas pedras contendo inscrições que os identificavam como os locais de repouso de vestais impuras, criando uma paisagem de terror que durava muito depois que as vítimas haviam perecido. Para as vestais acusadas de crimes menores negligenciar seus deveres ou permitir que o fogo sagrado se extinguisse, a lei romana prescrevia punições projetadas para infligir dor máxima, preservando a ficção de que seu status sagrado as protegia da violência direta. A mais documentada dessas punições era a queima ritual, realizada não com fogo, mas com instrumentos aquecidos a temperaturas que causariam dor excruciante sem causar morte imediata. O procedimento era conduzido nas câmaras subterrâneas da Casa das Vestais, longe da vista do público, mas com testemunhas cuidadosamente selecionadas para garantir que a notícia da punição se espalhasse por toda a comunidade religiosa de Roma. A vestal era despida e amarrada a um altar de pedra que havia sido consagrado para esse propósito específico. Sacerdotes aqueciam implementos de bronze, tipicamente varas e placas em fogos sagrados, até ficarem incandescentes, e então os aplicavam sistematicamente ao corpo da vítima em padrões que correspondiam a símbolos religiosos. O conhecimento médico contemporâneo torna o sofrimento envolvido nesta punição quase incompreensível para as mentes modernas. A aplicação de metal aquecido à carne humana causa dor imediata e intensa, seguida de queimaduras graves que, sem tratamento médico moderno, levariam à infecção, febre e, frequentemente, à morte. O médico romano Galeno, escrevendo no século II b.C., descreveu o tratamento de vestais que haviam sobrevivido a tais punições, observando que as queimaduras frequentemente cobriam porções significativas de seus corpos e que muitas vítimas morriam semanas depois de complicações decorrentes de seus ferimentos. A dimensão psicológica dessa punição era tão cruel quanto o tormento físico. Os implementos aquecidos eram aplicados lentamente,
com pausas entre as aplicações, durante as quais a vítima era solicitada a confessar seus crimes e implorar perdão à Vesta. Essas confissões forçadas, extraídas sob extrema coação, eram então registradas por escribas e usadas como prova em futuros julgamentos contra outras vestais. O processo podia durar horas, com os gritos da vítima ecoando pelas câmaras subterrâneas, enquanto os sacerdotes entoavam orações destinadas a purificar sua alma através do sofrimento. Talvez o mais perturbador fosse a exigência de que outras vestais testemunhassem essas punições como parte de sua educação religiosa. Jovens sacerdotisas, algumas mal entrando na adolescência, eram compelidas a observar suas irmãs sendo torturadas, ostensivamente para reforçar seu compromisso com seus votos, mas na realidade criando um clima de terror que permeava toda a ordem. Muitas ex-vestais que sobreviveram aos seus 30 anos de serviço e escolheram falar sobre suas experiências, descreveram essas exigências de testemunho como o aspecto mais traumático de todo o seu sacerdócio. A terceira, e talvez mais psicologicamente devastadora punição reservada para as virgens vestais, era uma forma de crucificação adaptada especificamente para seu status sagrado. Ao contrário das crucificações infligidas a criminosos comuns, que eram projetadas para causar morte por sufocamento e perda de sangue, a crucificação das vestais era arquitetada para maximizar o sofrimento, prevenindo a morte imediata. Essa punição era tipicamente reservada para vestais que haviam cometido infrações repetidas ou que eram suspeitas de conspiração contra o Estado. A cruz usada para as vestais era construída com madeira retirada de árvores sagradas à Vesta, criando uma inversão blasfema do simbolismo religioso que adicionava tormento espiritual à agonia física. A vítima era amarrada, e não pregada, à cruz, com cordas posicionadas para restringir a circulação sem causar inconsciência imediata. Abaixo da cruz, sacerdotes mantinham uma pequena fogueira não grande o suficiente para causar a morte por inalação de fumaça, mas suficiente para criar calor e desconforto que intensificavam o sofrimento da vítima. A duração dessa punição era calculada com precisão para infligir a agonia máxima. Engenheiros romanos haviam estudado a resposta do corpo humano à crucificação e determinado que uma vítima amarrada poderia sobreviver por dias nessa posição, experimentando dor crescente à medida que a circulação era restringida e os músculos se contraíam. À vestal eram fornecidas pequenas quantidades de água, administradas por sacerdotes que aproveitavam a oportunidade para exigir confissões e arrependimento, transformando até mesmo a necessidade básica de hidratação em um instrumento de tortura psicológica. O que tornava essa punição particularmente cruel era sua natureza pública. Ao contrário do enterro ou da queima, que eram conduzidos em relativa privacidade, a crucificação das vestais ocorria à vista de toda a população de Roma. Os cidadãos eram encorajados a testemunhar a punição como uma demonstração de justiça divina, criando um espetáculo que combinava ritual religioso com entretenimento público. A nudez da vítima, tradicionalmente oculta por suas vestes sagradas, tornava-se parte de sua humilhação à medida que multidões se reuniam para observar sua degradação. O impacto psicológico na vítima era agravado pelo conhecimento de que seu sofrimento estava sendo observado e julgado pelas mesmas pessoas a quem ela havia dedicado sua vida a servir. Muitos relatos contemporâneos descrevem vestais crucificadas tentando manter sua dignidade mesmo in extremis, recusando-se a gritar ou implorar por misericórdia, apesar da dor insuportável. Essa resistência estoica era então interpretada pelos observadores como evidência de sua culpa, sugerindo que elas estavam endurecidas pelo pecado ou prova de sua santidade contínua, criando um paradoxo teológico que as autoridades religiosas romanas nunca resolveram satisfatoriamente. A ironia máxima do sistema das virgens vestais residia em sua contradição fundamental. Roma concedia a essas mulheres poder e autoridade sem precedentes para então as destruir sistematicamente quando tentavam exercer as liberdades humanas básicas que tal poder deveria ter-lhes proporcionado. As vestais podiam libertar prisioneiros condenados com um toque,
mas elas mesmas viviam sob uma sentença de morte que podia ser ativada pela menor suspeita. Elas controlavam vasta riqueza e propriedade, mas não podiam escolher seus próprios parceiros sexuais ou ter filhos. Eram reverenciadas como deusas vivas, mas eram torturadas e mortas com métodos que teriam sido considerados excessivos para os piores criminosos. Esse paradoxo se estendia ao tratamento de outras mulheres na sociedade romana. Enquanto as vestais enfrentavam a morte por atividade sexual, as mulheres romanas comuns eram esperadas para casar e produzir filhos para o império. Enquanto as vestais eram punidas por mostrar qualquer sinal de emoção ou desejo humano, as matronas romanas eram celebradas por sua fertilidade e paixão. A mesma sociedade que torturava as vestais por impureza percebida mantinha uma próspera indústria sexual e celebrava arte e literatura eróticas. Estudiosos jurídicos romanos tentaram racionalizar essa contradição, argumentando que as vestais haviam aceito voluntariamente suas restrições em troca de seus privilégios, mas evidências contemporâneas sugerem que a maioria das vestais era escolhida quando crianças e não tinha oportunidade significativa de compreender ou consentir com os termos de seu serviço. O historiador Tácito observou que muitas famílias competiam para ter suas filhas selecionadas como vestais não pela honra, mas porque isso removia o ônus financeiro de prover dotes e sustentar filhas solteiras. A justificativa religiosa para essas punições, que a impureza das vestais traria a ira divina sobre Roma, era contradita por evidências históricas que não mostravam correlação entre o tratamento das vestais e a sorte militar ou política de Roma. Algumas das maiores vitórias de Roma ocorreram durante períodos em que vestais estavam sendo executadas, enquanto algumas de suas piores derrotas aconteceram quando a ordem funcionava sem incidentes. Essa desconexão entre as crenças religiosas declaradas e a realidade observável sugere que o tratamento brutal das vestais servia a funções psicológicas e políticas que as autoridades romanas não estavam dispostas a reconhecer abertamente. Talvez o mais revelador seja que, quando o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma no século IV d.C., o sistema das virgens vestais foi abolido não porque fosse considerado cruel ou injusto, mas porque foi julgado incompatível com a teologia cristã. Os séculos de sofrimento infligidos a essas mulheres foram descartados como simplesmente uma prática religiosa ultrapassada, sem reconhecimento do custo humano ou das implicações morais do que havia sido feito em nome do serviço divino. O destino das virgens vestais de Roma permanece como um dos exemplos mais perturbadores da história de crueldade institucionalizada disfarçada de devoção religiosa. Por mais de um milênio, o Império Romano, uma civilização que se orgulhava de sua sofisticação legal, conquistas arquitetônicas e avanço cultural, torturou e assassinou sistematicamente mulheres cujo único crime era ser humana. A documentação meticulosa dessas punições, preservada nos códigos legais romanos e relatos históricos, revela não a barbárie impulsiva de povos primitivos, mas a crueldade calculada de uma sociedade que havia desenvolvido a tortura em uma arte refinada. O legado psicológico desse sistema estendia-se muito além de suas vítimas imediatas. Toda mulher romana vivia com o conhecimento de que a pureza e a virtude, em vez de protegê-las, podiam se tornar os instrumentos de sua destruição. Todo homem romano compreendia que o favor divino do império dependia do sofrimento de mulheres inocentes. Essa brutalidade normalizada permeou a cultura romana de maneiras que os historiadores ainda estão descobrindo, influenciando tudo, desde estruturas familiares a práticas militares e conceitos de justiça que sobreviveriam muito depois da própria queda de Roma. Evidências arqueológicas modernas continuam a revelar a extensão do alcance desse sistema. Escavações em todo o antigo Império Romano desenterraram locais de sepultamento consistentes com as punições das vestais, sugerindo que a prática se estendia muito além da própria Roma, para templos provinciais e centros religiosos locais. A descoberta de implementos de tortura com inscrições religiosas fornece evidências físicas dos métodos sofisticados usados para infligir sofrimento enquanto se mantinha a ficção da necessidade religiosa. A transformação dessas mulheres de objetos de reverência em vítimas de tortura sistemática
ilumina a perigosa intersecção entre autoridade religiosa e poder político. O sistema das Virgens Vestais demonstra como as sociedades podem usar crenças espirituais para justificar as formas mais extremas de crueldade, criando estruturas legais e religiosas que fazem a barbárie parecer não apenas aceitável, mas necessária para o bem maior. No final, o tratamento que o Império Romano dispensava às suas virgens sagradas revela uma verdade fundamental sobre a civilização humana, que a crueldade mais horrível é frequentemente perpetrada não por indivíduos agindo por paixão ou desespero, mas por instituições que se convenceram de que sua brutalidade serve a um propósito maior. Os gritos que outrora ecoavam das câmaras de sepultamento do Campus Sceleratus há muito desapareceram, mas as questões que levantam sobre a natureza do poder, da santidade e da crueldade humana permanecem tão urgentes hoje quanto há 2 milênios. Que outras civilizações, reverenciadas por suas conquistas e admiradas por suas contribuições ao conhecimento humano, abrigavam escuridões semelhantes sob suas fachadas douradas? Que instituições modernas, envoltas na linguagem da necessidade e de um propósito maior, perpetuam crueldades que as gerações futuras terão dificuldade em compreender ou perdoar?